Boa noite a todos os participantes. Obrigado pela audiência, pela paciência numa sexta-feira à noite. Eu sou o Thiago Afonso, eu estou presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de Pinheiros. Na noite de hoje eu vou participar e também vou fazer aqui a função de coordenar, ou pelo menos tentar coordenar a altura do Dr. Rafael Lira, a sala de bate-papo, de palestra. Queria, de antemão, aí, agradecer também o André Félix, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário, pela parceria e pela proposta de fazermos esse evento juntos. Queria agradecer a presença dos nossos secretários, Adriano Scalzareto e Aloísio Monteiro de Carvalho. Agradecer a presença da doutora Tatiana Viana, ela atualmente está minha vice-presidente na Comissão de Penal. Doutor Luiz Augusto Castro, que também está conosco na Comissão de Direito Penal como secretário-geral. Obrigado pela presença de vocês também. Agradecer os nossos expositores, o Valdete, o Euro, o Leonardo e a Cássio. Agradecer pela oportunidade da OAB de proporcionar esses eventos tão brilhantes aí pelas nossas lives. E eu queria já de pronto, festa boa, a gente fala pouco, viu, André? Vou passar a palavra para você fazer a apresentação formal aí dos nossos expositores e fazer a breve introdução e tocar o barco, tá bom? Obrigado. Maravilha. Obrigado por tudo aí, obrigado pela parceria, pela amizade. Thiago, Rafael, os nossos secretários da OAB Pinheiros, que estão aí presentes, o secretário da comissão, Paulo de Tarso, também está aqui presente, Dr. Márcio Olívio, né, vice-presidente da Federação do Comércio, presidente da Comissão de Assuntos Tributários da FEComércio, obrigado por estar nos prestigiando, né? O Adriano, secretário da nossa OAB Pinheiros. É muito bom ver todos os amigos aqui presentes na nossa live, vários membros da comissão, né, de Direito Tributário e Constitucional presente. Estou vendo alguns ex-alunos também, bacana isso. A reunião, né, no folder, só constou que a evasão e sonegação fiscal, conceitos diferentes e semelhantes. Só que nós vamos tratar de dois assuntos no nosso encontro hoje. Então, a primeira parte será a evasão e sonegação fiscal, conceitos diferentes e semelhanças, né? Vai ser um bate-bola, né, entre o direito tributário e o direito penal, onde a minha função e da Valdete dar os conceitos de direito tributário, até exemplificar algumas situações, e os criminalistas, a Cássio Miranda, Euro Bento Filho e Leonardo Henrique, vão dar os efeitos criminais, né? Porque nessa questão do direito tributário, quando é lavrado um auto de infração, sempre tem depois que transitou em julgado na fase do processo administrativo, foi escrito em dívida ativa, aquele auto de infração, gera os efeitos penais, né? É instaurado um inquérito para apurar se houve crime contra a ordem tributária. É um momento que se comunica o direito tributário e o direito penal, não há como verificar se houve realmente a tipificação penal, né, se não souber um pouco de direito tributário, né, como que incide o tributo, como ocorre o lançamento. E para o tributarista também, às vezes, é uma área muito nebulosa acompanhar o inquérito de crime contra a ordem tributária, porque tem a questão da praticidade, tem as questões das teorias de dolo, né, dolo específico, dolo genérico, né, que a gente estava conversando sobre isso, quais são os efeitos práticos, né, efeitos penais que podem levar ao contribuinte quando é lavrado um auto de infração. Então, esse será o primeiro ponto, né? A gente vai falar sobre lisão, evasão e sonegação fiscal e quais os efeitos criminais, penais, né, que pode decorrer aí para os contribuintes. E o segundo ponto do nosso encontro, até a ideia, quem deu foi o Euro, né, que deu desse tema, que é o lançamento por arbitramento. Quais são as consequências no direito criminal? Quais as consequências no direito criminal? Então, eu vou falar um pouco sobre evasão, de forma simples, né, lisão, evasão e sonegação, e depois eu jogo a bola aí para os nossos criminalistas discutirem o assunto dos efeitos criminais, se pode ou não trazer responsabilidades conforme é lavrado o auto. Se for lavrado um auto de infração por elisão fiscal, se for lavrado um auto de infração por evasão nessas categorias, o que pode acontecer na esfera criminal? Interessante desse encontro que muitas pessoas vieram falar comigo, vocês não podem fazer esse encontro.
Vocês vão ensinar o contribuinte a sonegar? A ideia não é essa. Até porque a gente está num momento que muitos contribuintes vão deixar de pagar tributos. Já estão deixando de pagar e vão deixar de pagar, né? Porque está todo mundo sem caixa, empresas fechando por causa dessa pandemia, né? Essa pandemia que está acabando com a economia também, né? Está virando um pandemônio para todo mundo, pessoas desempregadas. A gente está ouvindo histórias aí de pessoas próximas que não tem nem para almoçar mais, fazendo uma refeição por dia. Então, a questão, talvez a gente não tenha, muitos aqui não esteja sentindo tanto as consequências econômicas, mas pessoas próximas já estão sentindo esses efeitos. Pessoas que estão desempregadas, autônomos, por exemplo, personal trainer, esses caras estão com dificuldades financeiras. Então, o normal, que a gente vai ver agora, é muitos contribuintes deixando de pagar tributo, muitas vezes até para fazer caixa, para um futuro incerto. Porque o empreendedor, o empresário, o administrador, ele tem praticamente 4 opções quando o seu caixa está apertado. Ou ele deixa de pagar tributo, ou ele deixa de pagar empréstimo bancário, ou ele deixa de pagar os fornecedores, ou ele deixa de pagar os empregados. Os empregados não podem deixar de pagar. Greve geral na empresa, a empresa para de funcionar. Se parar de pagar fornecedor, não vai ter mais insumo, não vai ter mais matéria-prima, não vai ter mais mercadoria para revenda, para de trabalhar. Se parar de pagar banco, continua trabalhando, mas fica negativado, não tem mais acesso ao crédito, vai ter execução na cabeça, penhora, bloqueio de conta, etc. E se parar de pagar o fisco? As consequências são as menores. Então, a primeira opção do empresário numa crise é parar de pagar os tributos. Então, vamos ter muitas consequências nessa área. E quer queira, quer não, hoje, quando é lavrado em definitivo um auto de infração, né, constituído em definitivo o lançamento, ele vai escrito em dívida ativa e depois é expedido um outro ofício para instalar um inquérito, para ver se é crime contra a ordem tributária. E quando vai para a delegacia, praticamente vira um balcão de cobrança. Começa uma ameaça para o contribuinte, ou paga ou te denuncio, ou paga ou te denuncio. E muitas vezes o contribuinte não cometeu nenhum ilícito, poderia na esfera judicial derrubar aquele auto de infração, mas com medo, né, de ter uma punição, né, de sofrer uma sentença condenatória, ele acaba parcelando ou pagando o auto de infração, que muitas vezes era indevido. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai discutir hoje, né? Que é o que vai acontecer muito na prática, né? A gente vê muito isso na prática e vai aumentar mais essa demanda dos crimes contra a ordem tributária. Valdete, quer dar alguma palavrinha sobre o assunto, antes que a gente comece a falar sobre a diferença de elisão e evasão fiscal? Você está no mudo. Está no mudo. Boa noite a todos. Inicialmente, é um prazer imenso estar participando dessa reunião, aqui na bancada dos tributaristas. Acho que vai ser muito interessante, nós vamos aprender muito, né, com a bancada dos criminalistas. Acho que o momento é muito oportuno para a gente discutir isso, tirando a brincadeira que acharam mesmo que a gente ia ensinar a sonegar. Eu acho que o assunto é importante porque nós estamos mesmo vivendo uma crise econômica, onde pagar imposto está sendo um sacrifício a mais, né? Mas, ao mesmo tempo, existe penalidades, multas, como a gente estava falando antes de começar a reunião, multas elevadas. A falta de pagamento de imposto pode ser caracterizada uma fraude, pode ser caracterizada mesmo uma desobediência à lei de responsabilidade tributária. E eu acho que nós vamos estar vivendo daqui para frente uma situação um pouco diferenciada. O simples fato de não recolher o tributo, a princípio, não pode ser considerado um crime. A inadimplência não pode ser considerado um crime. Entretanto, eu tenho recomendado para vários contribuintes que me procuram e que ficam na dúvida: faço o pagamento, não faço o pagamento, o que vai acontecer? Eu estou num parcelamento, se eu ficar 3 meses sem pagar o parcelamento, eu vou perder o parcelamento, a minha dívida vai vencer tudo de uma vez, eu não tenho essa capacidade. Enfim, todas aquelas consequências que eles já sabem, inclusive que aquela decisão de não pagamento do ICMS foi considerado crime, isso está
perturbando a cabeça dos contribuintes. Então, Valdete, só aproveitando, não vamos entrar muito nesse tema, que a gente vai ter uma live no dia 3, que vai tratar só disso, com o Pedro Iocói, que foi um advogado que fez sustentação oral, no caso, perante o STF, e com a Fabiana Del Padre Tomé, que será na semana que vem. Então, não vamos entrar muito nesse tema, né? Da criminalização da dívida, da visão da... Inclusive, era só um simples comentário de preocupação do Inclusive, contribuinte. o Pedro Iocói está presente ali no... Desculpa a intromissão, mas a cumprimentar o Pedro Iocói, que está presente ali na tela do Adriano Scalzareto. Obrigado por nos honrar com a sua presença. E dia 3, Pedro vai dar uma aula aí sobre esse tema. Amigos, Euro, bom ver você aqui no AB Pinheiro. Bom vê-lo, Pedro. Tudo bom, Pedro? Graças a Deus, vamos vê-lo. Bom, eu vou me perdoar por ter falado sobre isso, porque foi uma oportunidade para fazer a propaganda da próxima live desse assunto. O spoiler, obrigado, não, foi bom, tá bom. Mas, de qualquer forma, essa é uma preocupação que todos estão perguntando, os contribuintes estão perguntando. Então, nós temos, né, no direito tributário e com consequências na área penal, essa questão da evasão fiscal, né? Tributariamente, a evasão fiscal e sonegação é mais ou menos a mesma coisa. Depois nós vamos ver aqui, quando a gente entrar na área penal, que tem, assim, alguma diferença, né? Mas a evasão, ela é basicamente o uso de meios ilícitos para não pagar um determinado tributo. E isso acaba sendo mesmo considerado uma sonegação. Essa evasão, ela traz consequências, porque dependendo da forma como o contribuinte age, a conduta do contribuinte pode ser caracterizada como uma sonegação. É evidente que, às vezes, o contribuinte deixa de pagar o tributo, não é só porque ele não tem condições financeiras, porque ele não tem capacidade econômica para pagar. Às vezes, ele é mal orientado, às vezes, ele acredita numa tese, às vezes, ele faz uma interpretação errônea da legislação e ele deixa de pagar imposto. Então, não é todo tipo de não pagamento de tributo que pode se caracterizar uma evasão ou uma sonegação fiscal. Precisa mesmo ter a conduta delituosa, precisa mesmo ter havido atitudes ilícitas nessa conduta do contribuinte. Enquanto que a elisão não. A elisão é quando se usa conduta lícita, né, prevista em lei, ainda que a Receita Federal não admita, né? Porque dentro da elisão estão os planejamentos tributários, e a Receita Federal, basicamente, tudo que o contribuinte faz para não pagar o tributo, ele entende que é sonegação. E como nós no Brasil temos o costume de fazer a classificação da classificação, nós temos até planejamento tributário nocivo e planejamento tributário não nocivo. Não preciso nem dizer que no nocivo é considerado pela Receita Federal como uma sonegação. Então, existem algumas situações que realmente os contribuintes, dado as suas condutas, eles acabam implicando em infrações tributárias e crimes de ordem criminal. Eu tenho uma preocupação nesse momento de orientar os contribuintes que não estão tendo condições de fazer o pagamento dos tributos, que já estão vencendo, porque tirando os tributos federais, os tributos estaduais e municipais, exceto dos contribuintes que estão enquadrados no Simples Nacional, eles não foram prorrogados. Não houve ainda nenhum sinal por parte dos fiscos estaduais e municipais de alento a esses contribuintes. Então, eles estão com essa dificuldade. Eu venho orientando no seguinte sentido, de que colecionem provas de que naquele momento que ele tinha que pagar o tributo, ele não tinha condições, ele não tinha caixa. Porque nós também não podemos esquecer que tem muitos contribuintes que têm caixa, mas ele não está preferindo pagar o tributo, ele está pensando no futuro, na retomada, como o André falou. E muitos, infelizmente, estão preferindo pegar a sobra do caixa e fazendo distribuição de lucros.
Isso é uma preocupação pessoal de vários empresários e que isso pode, lá na frente, trazer consequências danosas para esses contribuintes. Nós não podemos esquecer aqui dessa questão. É evidente que nós não podemos dar orientação nenhuma para contribuinte não pagar o imposto, sonegar o imposto. Mas é preciso que o contribuinte receba orientações para a sua conduta não implicar em nenhuma infração de ordem tributária como de ordem penal. Eu tenho aqui que falar também sobre a questão do arbitramento, mas acho que eu posso deixar para falar depois, né? Isso aí, Valdete. Vamos discutir esse tema primeiro e depois a gente parte para o arbitramento, do lançamento por arbitramento. Então, nós temos essa situação, meus amigos criminalistas. Nós temos a elisão fiscal e a evasão fiscal. A elisão fiscal é o planejamento lícito para reduzir a carga tributária ou para prorrogar o pagamento do tributo. E a evasão fiscal representa o planejamento ilegal, firmado pelo contribuinte que busca ou ocultar a realização do fato gerador ou efetivamente fraudar, lesar o erário. Aí, nós temos duas normas no Código Tributário Nacional que dão algumas premissas para nós, né? Nós temos o parágrafo único do artigo 116, que é considerado uma norma anti-elisiva, que fala que pode a autoridade administrativa desconsiderar os atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, e temos uma norma anti-evasiva, que é o artigo 149, inciso 7 do CTN, que estabelece que pode a autoridade administrativa rever de ofício o lançamento quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele, né, do contribuinte, agiu com dolo, fraude ou simulação. Então, nós temos duas situações, né? Dentro da norma anti-evasiva, né, estabelece o dolo, a fraude e a simulação. Então, a gente há diferenças na esfera criminal, os efeitos, quando se lavra um auto de infração porque o contribuinte agiu com dolo, quando ele fraudou, ou quando ele simulou uma operação, um contrato, ou quando ele dissimulou, que é uma norma anti-elisiva, né? Então, esse aí é o debate, para a gente saber como que funciona, né, na esfera penal, né? Esses inquéritos policiais, ou até as denúncias, né, quando viram denúncias, quando viram ações penais, enfim. Quem que quer a palavra primeiro? Eu acho até, André, vou pedir a palavra rapidamente aqui. Eu acho que até diante da conversa que nós tivemos ontem, a prévia, né, dessa palestra de hoje, um fato que chamou bastante atenção na nossa conversa foi justamente a fala da Valdete com relação às diferenças entre sonegação e evasão no direito penal, né? Eu acho que aí nesse diapasão o Euro poderia já fazer a introdução aí da nossa parte criminal, já trazendo um pouco dessas diferenças e aí abrindo também para o Acácio e para o Leonardo poderem fazer as suas ponderações. Vamos lá. Então, obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Doutora Valdete, o doutor André, doutor Thiago, doutor Acácio, Leonardo, demais presentes. É uma honra estar aqui, diante com vocês aqui, participando dessa live. Então, gente, o tema é bem instigante, porque, de fato, até do estudo, né, que eu faço, às vezes, para os casos criminais, eu noto que, realmente, vamos chamar assim, para o mundo do direito tributário, evasão e sonegação seriam expressões sinônimas. É fato. Né? Mas é preciso pontuar o seguinte, existem diferenças, ainda que sutis, entre a evasão e a sonegação. Né? E aí, até ontem também, no bate-papo prévio que nós tivemos, eu vi também que o doutor Leonardo concorda muito com o que nós vamos falar agora. O crime de sonegação fiscal, né, previsto na Lei 8.137, ele pressupõe necessariamente a existência do elemento fraude, praticado com dolo. Né? Então, você tem condutas fraudulentas que atentam contra o fisco. Aí vai lá de nota espelhada, nota calçada, a omissão dolosa de informações que efetivamente o contribuinte quer passar à Receita, e por aí vai. Mas, o que eu noto da legislação tributária? E aí, corrijam-me os tributaristas se eu estiver muito enganado. Mas eu noto que muitas vezes o lançamento do crédito tributário, para depois de ser inserido na dívida ativa, ele se baseia, às vezes, em presunções. Existe uma presunção de que houve dissimulação, uma presunção de que houve fraude, uma presunção
Às vezes, não, o próprio artigo 116, parágrafo único, mencionado pelo André, se você lê-lo atentamente, do Código Tributário Nacional, ele não diz nada. Diz apenas que pode desconstituir, mas não diz nada, não traz nada concreto. E isso, para o mundo do direito penal, é um absurdo, é um assinte você punir alguém, condenar alguém com base numa presunção, num achismo. A Receita acha, por conta dos dados, dos documentos, do extrato bancário, que houve uma evasão fiscal, autua. Só que isso, no criminal, não pode ser baseado no achismo, né? Embora, na maior parte das vezes, nós teremos uma coincidência no significado da palavra, evasão e sonegação, pode, às vezes, acontecer, como, por exemplo, até um caso prático aqui, que o meu cliente tem uma questão de não pagar uma questão alusiva ao transporte de mercadoria, ele foi enquadrado na evasão fiscal, e isso virou sonegação, era uma obrigação absolutamente acessória. E isso acabou virando, existe um inquérito policial instaurado. No meu sentir, isso não é um crime tributário, ele não teve dolo de fraudar coisa alguma, mas deixou de contribuir, deixou de pagar realmente uma obrigação acessória de um tributo relacionado a transporte de mercadorias entre matriz e filial, e acabou sendo enquadrado na esfera tributária, foi punido na esfera tributária, agora tem inquérito instaurado. Mas ele não pagou por quê? O que houve? Desconhecimento puro. Só que a Receita, no caso a Fazenda Estadual, presumiu um dolo que nunca existiu. E aí vem para o criminal essa bola quadrada pingando, né? Já vem com a condenação da esfera tributária. Então, eu tenho que traçar certas diferenças, né? Os tipos penais são fechados. Então, eu tenho que adequar a conduta praticada ao tipo penal. Se aquilo não entrar, isso também no elemento subjetivo, que é o dolo, não se encaixar perfeitamente, eu não tenho crime, mas posso ter a evasão, posso ter a conduta ilícita tributária. Então, basicamente, eu acho que é por aí o caminho para a gente debater, né? Até o doutor Acácio, o doutor Leonardo, né, a opinião deles também, mas acho que é mais ou menos essa a ideia. Sim. Aproveitando o gancho, Euro, cumprimentando inúmeros amigos que nós temos aqui hoje, e no nosso bate-papo de ontem, eu acho que isso ficou evidente. Eu, você e o Leonardo pensamos mais ou menos no mesmo caminho. Eu só faria um acréscimo, diferentemente do direito tributário, no direito penal nós temos uma legalidade estrita. E quando nós olhamos para a conduta perpetrada na seara tributária e tentamos encaixar esta conduta nos elementos exigidos pelo tipo penal, por vezes isso acaba não dando liga, acaba não havendo um casamento, e aí eu acho que entra o outro aspecto que a gente precisa ressaltar. Hoje o direito penal, quando nós pensamos nos crimes tributários, tem servido muito mais como um instrumento de cobrança, muito mais como um instrumento de coação, do que propriamente tem prevalecido a observância das regras relacionadas ao direito penal e ao processo penal. E especificamente no caso dos crimes contra a ordem tributária. Se nós falássemos aqui de outros crimes que também estão classificados dentro desse pacote de crimes empresariais, como é o caso da lavagem de dinheiro, e assim sucessivamente, eu seria capaz de cravar que hoje a gente vive um momento de americanização do direito penal e do processo penal brasileiro. E os crimes contra a ordem tributária são um exemplo disso, em detrimento à aplicação da regra, em detrimento à observância de todas as garantias que nós temos, prevalecem mecanismos de sanção. E, consequentemente, é isso que a gente tem vivenciado, seja na recente decisão do STF, que nós comentaremos daqui a pouco, relacionada aos lançamentos por arbitramento e assim sucessivamente. Para resumir, é isso. Nós concordamos totalmente, mas a gente tem atropelado a legalidade estrita do direito penal em prol de uma cobrança. O direito penal virou um puxadinho do direito tributário nesse aspecto, para que seja cobrada de forma mais contundente, para que sejam cobrados de forma mais contundente os tributos.
Professor Leonardo Henrique? Tá ouvindo? Está no mudo. Está no mudo. Pronto. Pronto. Eu acho que na esteira do que o Acácio falou, o problema todo é que a gente tem no Brasil um voluntarismo. Né? A gente tem um voluntarismo ativista que chegou na área penal e veio para ficar, infelizmente. Porque é aquela coisa, a ideia de um direito penal instrumental que serve para outras finalidades e que vai se imiscuindo, né, em outras áreas do direito, como cão de guarda, como o pitbull mesmo. Eu até fiz a brincadeira ontem na nossa reunião prévia, né, que, por exemplo, em regra, o juiz da área tributária, quando muito, estudou alguma coisa de penal lá na época do concurso e nunca mais. E aquela coisa, tem a caneta na mão, ele acha que, não, é crime, é crime, é crime. Por quê? Porque esse voluntarismo de, eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar inerte enquanto tenho o sonegador se ocupetando. Preciso fazer alguma coisa. E é essa mentalidade que vai enfraquecendo todo o sistema jurídico. Porque não só o penal perde com isso, o tributário também. Porque aí, qual a ameaça do crime tributário? Você já não precisa nem discutir o fato gerador, discutir a questão tributária de forma pormenorizada no judiciário. Você joga lá para o MPF. Fala, opa, tem sonegação aqui, é crime. Vê lá com o procurador. O que eu acho importante ressaltar... E a gente vê isso muito na questão do ICMS, né? Essa decisão recente do ICMS no STJ, quando se vê a análise dos ministros que se pronunciaram a favor da criminalização, da sonegação do não pagamento do ICMS, né? Não é nem sonegação, a gente vê que nos votos a palavra fraude não aparece. Né? Ninguém falou em fraude ali, ninguém falou em elementos que são essenciais do tipo penal tributário, né? Nunca é demais lembrar, né, que lá na Lei 8137, tanto o parágrafo 2º quanto o 1º fazem referência à fraude. Então a gente acaba falando que todo não pagamento é fraudulento. Quando na verdade não é. Como já foi bem colocado pela doutora Valdete, por vezes o camarada não paga porque está sem dinheiro ou foi mal orientado. O André também fez essa observação, né? E é complicado isso. Porque aí eu trago para o penal uma presunção contra o acusado, uma presunção que muitas vezes não vai admitir prova em contrário. Por mais que eu produza prova, eu já tenho o veredito. Opa, não pagou, é sonegador. Sonegador cometeu fraude. Pronto. E aí a gente fica, né, esgrimindo como moinho de vento, muitas vezes. Mas, aproveitando, no direito penal é fundamental para da fraude, ou, por exemplo, que a gente vê no direito tributário que os lançamentos... Ele pega um planejamento tributário. O contribuinte fez uma formação societária, um plano societário, para diminuir sua carga tributária. E ele não teve o elemento fraude na autuação. Na autuação constou o que a Receita costuma dizer, não tem um propósito negocial. Ele fez esse planejamento todo para pagar menos tributo.
Como que fica isso quando chega na fase do inquérito penal? Vira denúncia, não vira? Quais são os efeitos práticos disso? Não foi aceito. Depende muito na federal, depende muito do procurador, né? Tem procurador que é um pouco mais esclarecido, digamos, que vai observar que realmente não houve fraude. Só que hoje a maioria não vai dar valsa. A gente precisa fazer alguma coisa, porque o sonegador está acabando com o país. É fraude, é fraude, é fraude. Estão transformando o dever tributo em crime. Esse é o grande problema. Esse é o ponto, exatamente. Né? A gente tem que saber separar o mal pagador daquele que frauda, do criminoso. É sempre bom pontuar isso. São coisas totalmente distantes. Uma coisa é que não paga, ou porque não pode, ou porque desconhece a legislação tributária, ou porque viola, às vezes, pratica um ilícito meramente civil. Isso é o mal pagador. Agora, o sonegador, ele precisa adotar uma postura fraudulenta, com dolo, para deixar bem claro. Valdete, estão tratando o ilícito. Quer fazer uma ponderação sobre isso. Eu posso falar, Tiago? É o seguinte, o poder de tributar no Brasil, ele sofre, graças a Deus, uma série de delimitações constitucionais. Então, assim, o fisco tem vários tipos de lançamento. Mas vamos imaginar, o auto de infração é uma suposição, é um lançamento de ofício, mas é uma suposição. Eu suponho que o contribuinte cometeu aquela infração. Dentro do direito tributário é assim. Então, quando a Lei 8.137 nasceu, de cara lavrava o auto de infração e o próprio autoridade fiscal, o auditor, ele já tinha que fazer uma representação por crime, né, de desobediência às normas tributárias. Isso começou a dar uma confusão enorme, porque os contribuintes, além de se preocupar em fazer a impugnação, enfrentar o processo administrativo, ele ainda tinha que já ser ouvido na delegacia e etc. Depois fizeram uma alteração e só depois que o contribuinte enfrenta o processo administrativo tributário e que o lançamento, o valor do imposto foi inscrito em dívida ativa, aí sim é possível o processo penal andar. Mas, mesmo assim, essa representação por crime, os auditores eles têm que responder a uma série de quesitos, além dos indícios que levam à fiscalização, a lavrar o auto de infração. Então, imaginar, há indícios de que o contribuinte cometeu uma invasão fiscal. Então, quais são esses indícios? É um passivo fictício, é um suprimento de caixa de origem não comprovada, depósito bancário sem origem não comprovada, compras e pagamentos não contabilizados, diferença nos estoques e embalagem. Existe uma série de possibilidades de verificação fiscal e que pode levar à constatação, né, supostamente, que o contribuinte cometeu uma infração fiscal, e essa infração que ser caracterizada como uma evasão, porque ele usou atos ilícitos, né? Ele escondeu informações, ele fez coisas que levam a conduta dele ser considerada uma conduta ilícita, aonde ele fica na possibilidade de ser julgado por infração tributária e por um crime penal. Só que a questão penal ela só acontece depois, por isso que o processo administrativo tributário ele é importantíssimo e os contribuintes não podem abandonar o processo administrativo tributário. É um processo previsto na Constituição e que tem essa utilidade de aperfeiçoar ou derrubar aquilo que foi suposto. Entendeu? Então, antes de chegar lá na esfera criminal, o contribuinte tem chance de demonstrar que a conduta dele
Inclusive, a conduta dele não é fraudulenta. Eu confesso aos senhores que nem sempre o contribuinte tem 100% de sucesso nessa sua defesa. Às vezes acontece de um auto de infração ser mantido com toda a defesa que ele possa ter tido, e às vezes não tem, e nem às vezes também não tem uma defesa boa, às vezes ele abandona, deixa a coisa acontecer, e aí o auto de infração é mantido e há uma inscrição daquele tributo na dívida ativa. Bem, se o auto de infração for formalizado, for mantida a cobrança, e ele já é precedido de uma representação por crime de desobediência à ordem tributária, aí sim, não cabe nem o procurador da Fazenda Nacional não direcionar essa questão para a área penal, a área administrativa penal, que eu considero inquérito policial, etc. Então, a parte administrativa. Então, a parte administrativa do direito penal, ela acontece depois do fim da fase administrativa do direito tributário. Então, assim, quando termina a fase administrativa e o lançamento do imposto, ele é inscrito na dívida ativa, isso acontece também porque o contribuinte não tomou nenhuma providência na área judicial. Então, o contribuinte não se antecipa a evitar, entendeu? A execução fiscal, ele se antecipa em levar essa discussão para a esfera judicial, numa ação anulatória, alguma coisa nesse sentido, ele tem mecanismo até de evitar a execução. Ele vai lá e garante a discussão numa ação anulatória. Então, o que a gente precisa assim, a discutir é o seguinte: quando chega para vocês na área penal, a coisa já foi muito bem discutida. Tanto é que, se um contribuinte é autuado, supostamente ele cometeu aquela infração, e ele tem um sucesso e derruba esse auto de infração na fase administrativa, esse valor não vai ser inscrito na dívida ativa. A Procuradoria da Fazenda nem fica sabendo. Então, se isso acontece, não vai para a área penal. Não vai para a área penal. Então, os casos que vão para a área penal, eu estou imaginando é o seguinte: o contribuinte já não teve chance, não teve sucesso de provar que ele não agiu com dolo, com infração, que ele realmente praticou atos ilícitos e que resultou no não pagamento do tributo. Acho que isso acontece por uma série de motivos que daria uma outra live, mas se acontece e o contribuinte não faz nada, e que ele tem essa chance de rever esse lançamento na fase judicial, quer dizer, há aí um indício muito grande dele ter cometido realmente o crime. Porque na fase tributária ele já cometeu a infração, já foi confirmado isso. Euro, quer falar? Não, até em complemento ao que a Valdete está comentando, na realidade, Valdete, quando chega para nós na fase criminal, no inquérito policial, vamos assim dizer, onde tudo começa, ele já está condenado na esfera administrativa. Ele supõe o trânsito em julgado na esfera administrativa tributária. Até no início, lá dos anos 2000, lá você tinha as duas instâncias correndo em paralelo, até que a jurisprudência se sedimentou no sentido de que primeiro é uma tributária para depois começar outra penal. Então, nem se instaura inquérito com procedimento administrativo tributário em andamento. Agora, eu volto naquele ponto. Não é porque ele foi condenado na instância tributária que necessariamente existe um crime. Uma coisa é o ilícito tributário, outra coisa é o ilícito penal. Só que na atualidade em que vivemos, como eu já disse, a imensa maioria dos membros do Ministério Público Estadual e Federal estão confundindo dever com crime, dever pagar com crime. É esse que é o problema. Eu posso ter um ilícito tributário que se resolve na esfera tributária própria, na execução fiscal e por aí vai. Mas, automaticamente, eles já fazem a representação para fins criminais, o inquérito é instaurado, e aí você fica lá como criminalista falando, olha, não há fraude, não há fraude. Doutor, ele está condenado na esfera tributária. Quase que vira um mantra.
Né? É complicado isso para nós aqui, porque são legislações totalmente diferentes, instâncias diferentes, mas, lamentavelmente, o simplesmente dever tributo, cada dia que passa, está virando crime, o que não é a intenção do legislador e nunca foi. Fica a ponderação aí que eu vou me permitir fazer, em cima do que a Valdete falou e também acrescentando o euro, é que quando você vai para a esfera penal, muitas vezes a grande dificuldade é nós tirarmos a questão do dolo, né? E aí eu acho que a fase administrativa ou a fase pré-processual criminal, se ela não tiver muito bem documentada por parte do contribuinte que não executou o pagamento, acaba por dificultar demais também a defesa dele durante a instrução processual, né? Porque o dolo realmente na grande maioria das vezes, é o grande problema que a gente enfrenta, né? A prova dele. Só duas complementações. Primeiro, a Valdete e o Euro mencionaram a súmula vinculante 24 do Supremo, que consolidou esse entendimento que só há a tramitação na esfera penal a partir do momento que for exaurida a esfera administrativa tributária. E um ponto que o Euro mencionou, que eu acho essencial, o que tem acontecido. O ilícito tributário e o ilícito penal hoje são tratados como sinônimos. São dois ramos do direito bem distintos, com elementos estruturantes bem distintos, e apesar de todas essas diferenças, o próprio judiciário que deveria fazer esse controle e ter esse resguardo trata como tal. E a partir daí a gente tem vivenciado na prática, a gente tem vivenciado no dia a dia toda essa situação que tanto nos assola, seja aos tributaristas, seja a nós penalistas. Uma situação que eu tenho visto muito na prática, alguns delegados, quando vão fazer um inquérito criminal, o simples fato de escrever na dívida ativa, pouco importa se houve dolo ou não, pouco importa se aquele auto de infração não foi cancelado ele não foi cancelado na esfera administrativa, mas teria chance de êxito na esfera judicial, estão indiciando os contribuintes. Como que fica essa situação? O simples fato de dever já está indiciando. Não teve apuração nenhuma, todos os contribuintes vão lá e falam assim, o que eu fiz, assumo o recurso repetitivo da STJ, permite, já tem decisão pacífica e não vê nenhuma dolo, não vê nenhuma fraude, não vê nada, indicia. Como que fica essa situação? Eu acho, André, que aí o problema deixa de ser exclusivamente um problema relacionado, aliás, a essa sinergia direito penal e direito tributário, e passa também por questões relacionadas ao nosso direito processual penal. Quando nós pensamos nos requisitos para a instauração de um inquérito policial, uma mera notícia criminis, o que é facilmente superado. E quando nós olhamos para os requisitos do indiciamento, que male estão indicados na Lei 12.830 de 2013, uma lei relativamente recente, há uma margem de atuação muito ampla para o delegado, e aí nós somamos essa ampla margem de atuação a tudo que foi comentado até aqui. Faltam requisitos em relação ao crime, a materialidade do crime. Faltam requisitos quando nós olhamos para os aspectos processuais penais. A soma disso reverbera em tudo isso que nós discutimos, em indiciamentos com base exclusivamente nos autos lavrados pelos órgãos tributários e assim sucessivamente. Eu acho que o grande problema que nós estamos discutindo aqui tem outros desdobramentos que são ainda mais gravosos, são ainda mais complexos para o nosso dia a dia. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Leonardo? Bom, vamos partir para o segundo tema, então. Alguém que está participando da live, algum participante, tem alguma questão? Quer trazer algum exemplo? Tranquilo? Então, Valdete. Quer contribuir, né? Quer contribuir? Eu acho que, só complementando isso, eu tenho a impressão que nós temos que trabalhar muito, defender o contribuinte, no sentido de vir uma outra súmula, dizendo que enquanto não terminar o processo judicial, não pode instaurar a área penal, porque não tem sentido. Eu tenho, do jeito que anda os processos administrativos, os órgãos de julgamento de processo administrativo no Brasil atualmente,
com essa questão de transformação de voto de qualidade ou não, que a gente sabe quais são os motivos. Nós tivemos a reunião do CODECON ontem, uma proposta lá de mudança na legislação que rege o processo administrativo tributário no Estado de São Paulo, e nós temos lá um excesso de aceitação de recursos especiais, impedindo que o contribuinte vá ter o seu processo julgado na Câmara Superior. Temos o problema de alçada, que até determinados valores, tanto no CARF como já tem no TIT, determinado valor, o contribuinte não tem nem o direito de usufruir da segunda instância administrativa, não levando em consideração o tamanho do contribuinte, mas estabelecendo um valor de alçada. Com todas essas deficiências dos nossos órgãos de julgamento administrativo, é muito comum que o contribuinte, né, tenha que fazer um investimento, e um investimento caro para o contribuinte, e tenha que ir buscar o seu direito no Poder Judiciário. Se ele ainda tem a questão da criminalização na cabeça dele, são duas coisas que o contribuinte realmente, como o André falou, o contribuinte vai lá e acaba pagando para se livrar dessa situação toda. Mas não é isso, o contribuinte não tem que pagar por algo que ele fez corretamente. Essas suposições, esses indícios que levam à autuação por evasão fiscal, os nomes, né? Assim, passivo fictício, suprimento de cargos, isso até parece muito bonito, parece que está direcionado mesmo à comprovação de uma evasão. Mas não, muitas vezes isso tudo é provado pelo contribuinte, é uma informação errada, às vezes é uma declaração incompleta que leva o fisco a supor que o contribuinte tenha cometido aquela infração. É comum, eu e o André sabemos, é comum. A gente chega a perder processo, tanto no CARF como no TIT, até na última instância no CARF. E aí, encorajamos o contribuinte a ir ao Poder Judiciário e a gente consegue ganhar no Poder Judiciário. A gente consegue ganhar. Às vezes, na inicial lá, você pede tudo, não consegue nada. E depois de alguns anos, porque é demorada, é complexa a matéria tributária, na decisão você consegue tudo. Você consegue comprovar. Então, a gente tem deficiência no Poder Judiciário, naqueles que julgam, e temos deficiência também nos órgãos que julgam no Poder Administrativo. Mas o contribuinte que está certo, que acredita que ele não cometeu nenhuma infração tributária, ele precisa insistir. E isso, gente, nós estamos falando de casos de valores muito elevados. Até aproveitando o que a Valdete falou, para encerrar essa questão, ela falou muito bem, a gente consegue reverter no judiciário. Perdeu no administrativo e começa a reverter no judiciário. Como que fica isso na esfera penal? Então, tem o inquérito e tem a ação, por exemplo, entrou com ação anulatória, entrou com mandado de segurança. Basicamente, uma ação anulatória. Conseguiu uma tutela. Qual é o efeito? Qual é o efeito prático de uma tutela no âmbito judicial tributário dá no âmbito penal? Se a tutela é antes da denúncia ou depois da denúncia, o que isso interfere? Suspendendo a exigibilidade do crédito. Uma tutela suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Qual que é o efeito? Dá para trancar o inquérito? Até na esteira do que vocês estão falando, André, Valdete, assim, existe uma situação prática que eu acho que deixa bem clara essa diferença de evasão para sonegação, da confusão que se faz, que é a chamada guerra fiscal. Isso, às vezes, cai na nossa mão. O cidadão ele tem uma empresa em tal lugar, aí ele usa a matriz aqui, paga menos ICMS ali, acolá, tem a diferença. A Fazenda Estadual, às vezes, não quer saber. Escreve na dívida fiscal, isso vira inquérito, embora hajam inúmeras decisões. Existem inúmeras decisões do Supremo e do STJ, no sentido de que essa guerra fiscal não tipifica crime, mas já vi várias situações desse viés acontecerem na prática, né? E aí, falando justamente dessa questão, a empresa, às vezes, entra com uma ação anulatória do auto de infração, perdeu no administrativo, entra com uma ação anulatória na esfera judicial e ganha. Qual é o efeito para nós aqui? Né? Justamente, ou você vai usar essa decisão para trancar a ação penal ou para trancar o inquérito policial. Eu tenho uma decisão do Poder Judiciário dizendo que o tributo não é devido, não teria o menor cabimento continuar
processando aquele contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, por algo que o Poder Judiciário, passando por cima da esfera administrativa tributária, disse que não é devido. Então, aí isso gera um efeito importante para nós, sim. Bom, Acácio, Leonardo Henrique, querem acrescentar alguma coisa? Podemos partir para o segundo tema? Não, tranquilo. Excelente. Vamos lá. Então vamos partir para o segundo tema, né, que é o lançamento por arbitramento, né? Quando o fisco não tem condições de realizar o lançamento de ofício, porque não tinha prova suficiente, ele vai lá e arbitra o quanto devido. Então, Valdete, exponha como que funciona, né, a natureza jurídica, como as modalidades de lançamento por arbitramento, para os nossos criminalistas verificarem se há possibilidade de virar uma ação penal quando o lançamento é por arbitramento. Bom, eu entendo que o arbitramento não é um lançamento, ele é uma técnica. É uma técnica prevista no Código Nacional Tributário, no artigo 148, que diz claramente o seguinte, vou até ler porque eu acho que o artigo ele é perfeito. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo por terceiro legalmente obrigado, ressalvada em caso de contestação, avaliação, contraditório, administrativo ou judicial. Então eu entendo o seguinte, que o arbitramento ele não é lançamento, ele é uma técnica. E por que existe essa técnica? Porque a autoridade fiscal chega no contribuinte e ou por indícios ou por uma fiscalização regular, normal, e aí ele pede os documentos. Olha, eu queria ver as suas declarações, olha, eu quero ver a sua contabilidade, olha, eu quero ver o seu movimento de caixa, eu quero ver uma série de documentos. Aí o contribuinte fala, olha, o senhor faz uma notificação, me dê um prazo razoável para eu atender, e aí o contribuinte recebe a notificação, chega naquele prazo, o contribuinte vai lá e fala, olha, eu quero uma dilatação, e começa a enrolar, e não apresenta nada. Ou simula que houve um incêndio, que aconteceu alguma coisa na empresa que ele não pode entregar aquela documentação. Ou, às vezes, ele entrega a documentação, mas no exame da documentação, a autoridade fiscal verifica que existem informações desencontradas, informações que não têm fé, né? Ele não está acreditando naquilo que ele está vendo. Então, ele não pode simplesmente pegar a malinha dele e voltar para casa, porque senão esse contribuinte ele não ficaria sem pagar o tributo e aquele que faz tudo direitinho pagaria o tributo, né? Então, o que a legislação permite? Ela dá essa técnica, olha, você, nesses casos, mas é uma alternativa de exceção. Ela não deve ser utilizada assim, de pronto, só porque o auditor fiscal chega lá e vê a contabilidade do contribuinte ou as declarações do contribuinte, elas estão parciais, elas estão atrasadas, porque elas não estão muito claras. Não é esse o motivo. Tem que ter uma motivação muito forte ou tem que ter a omissão na apresentação da documentação. Bom, aí tem contribuinte que fala assim, mas por que eu tenho que entregar a declaração? Eu já passei a declaração, o fisco tem a declaração. Sim, se o fisco tem a declaração e ele vai lá, fisicamente constata que aquela declaração que ele apresentou não condiz com a realidade que ele tem ali nas suas operações, começa a haver indícios de que houve evasão fiscal. E na medida em que a impossibilidade de conhecer a verdade, porque no processo administrativo a gente fala que o que mais norteia o processo administrativo é a busca pela verdade material, o início da ação fiscal é a busca pela verdade. Então, quando ele não encontra essa verdade, não tem uma fé
ele percebe que tem um cheiro de alguma coisa errada na linguagem da fiscalização, então, ele não tendo outra alternativa, ele pode fazer a arbitragem na forma do artigo 148. Só que o próprio artigo está dizendo, essa arbitragem, ela é passível de contestação pelo contribuinte, ela de avaliação, você pode, inclusive, é feita uma arbitragem, você pode contratar um perito para avaliar se o trabalho que o fiscal fez está certo ou está errado. Então, além do princípio do contraditório, que norteia tanto o processo judicial como o administrativo. Então, a arbitragem, ela é nesse sentido. Eu fiquei muito preocupada ontem com a nossa conversa preliminar para a live de hoje, porque o doutor Euro falou, não, quando o caso chega na área penal e que houve um arbitramento, né, por parte da autoridade fiscal, bom, já a autoridade judicial na área penal já entende que teve um crime, a ponto do cliente aí ser condenado. Eu acho isso muito preocupante e a gente volta mais ou menos na situação anterior. Se houve a arbitragem, houve um arbitramento, e esse arbitramento ele ficou sujeito ao contraditório, à reavaliação, à contestação e etc. e tal, não é o fato de a autoridade fiscal ter se valido dessa técnica que ela é a perfeita e ela era a mais adequada para se chegar no valor que o contribuinte deixou de pagar o imposto, no caso. Mesmo que ele tenha deixado de pagar o imposto, a utilização dessa técnica não quer dizer que é o retrato da realidade. Você pode discutir tudo isso e descaracterizar esse arbitramento. Que, às vezes, a forma também do contribuinte receber a autoridade fiscal, às vezes, leva a essas situações. Mas é condenável quando a arbitragem ela é utilizada sem explorar todas as outras possibilidades. Na área tributária, a gente consegue até derrubar todo o trabalho fiscal em razão disso. Então, Okay? também posta a questão, fiquem à vontade agora os criminalistas para ver como uma presunção, não tinha como fazer o trabalho, como que fica na área penal? Pode, Acaso. Desculpa, André, estava falando. Vai lá. Tava falando. Não, vai lá, Acaso, fica à vontade. Eu confesso que pelo menos para mim, enquanto criminalista, enquanto penalista, eu tenho uma certa dificuldade em compreender efetivamente o que é o arbitramento. Para nós, há um gap muito grande entre o que seja o arbitramento e a nossa realidade. E eu confesso que todas as vezes que Valdete, André, já tivemos essa conversa em outros momentos, eu vejo uma distância ainda maior com a nossa sistemática jurídico-penal, principalmente com o processo penal. Prevalece no nosso processo penal a presunção de inocência. A partir do momento que você aproveita no processo penal algo que foi produzido no processo tributário e lá no processo tributário administrativo não há certeza quanto a ele, você parte de algo cujos elementos concretos, exato, os elementos de certeza não existem e você perpassa a presunção de inocência, que é um dogma fundamental do direito processual penal para que alguém seja condenado. Quando eu olho para isso, eu confesso que eu fico estarrecido, porque é algo surreal para nós, para a nossa realidade, ou pelo menos deveria ser, né? A jurisprudência atual, principalmente dos tribunais superiores, mostra que, no entendimento deles, essa distância não existe. Mas para nós que somos operadores do direito penal, para nós que somos estudiosos do direito penal, é assustadora essa utilização. Vamos lá, eu te interrompi, desculpa. Não, imagina, eu estava justamente falando nesse ponto, Cássio. É a presunção aplicada contra o acusado no penal, né, o arbitramento. Exato. Né? Aí você pega o processo criminal, né?
vem lá, faz inquérito, você pega um inquérito, uma ação penal, você vai, bom, deixa eu ver de onde que eles tiraram que houve a fraude, que houve o dolo. Você não tem um documento que comprova aquilo. Você tem um arbitramento, você tem, quando muito, extrato de banco da pessoa jurídica. Ah, pelos extratos, fulano sonegou tanto, fulano não pagou tanto, evadiu tanto de tributo. Ok, mas cadê o objeto fraude dolosa? Você não acha, não existe. Sim. É aí que entra, para mim é também algo inconcebível você partir de uma presunção. Tudo bem, na esfera tributária, você tem que cobrar o tributo, você tem que exigir o pagamento, a empresa não pagou comprovadamente, mas ok, então vamos punir na esfera tributária, mas trazer isso para o criminal como uma verdade absoluta, que é o que acontece na prática, é um verdadeiro assinte à presunção de inocência, bem lembrado pelo Acácio. É um verdadeiro absurdo. Né? Por isso que eu também tenho o mesmo inconformismo, Acácio. Às vezes eu vejo ações penais baseadas, de penal tributário, baseadas no arbitramento, que para mim não quer dizer coisa alguma. Com a devida vênia, para mim não quer dizer nada arbitramento. Né? Foi até o que a gente comentou ontem na reunião prévia. Né? Eu entendo que o arbitramento é uma ficção jurídica, só para fins de cobrança. É isso. Até a título de prova, né? Como é que você vai pedir uma perícia? Como é que você vai, no processo penal, pedir uma perícia de um assunto que foi arbitrado? Enfim, ficou uma coisa extremamente porque fora da realidade. Você arbitra para fins de cobrança, não é isso? No CTN. É isso. Só que os tipos exigem a prova da fraude. Só voltando lá na Lei 8137, tanto no artigo 1º quanto no 2º, tem que ter declaração falsa, omitir declaração ou empregar outra fraude. Se eu arbitrei, eu só apurei o quanto está devido. Agora, não estou apurando as circunstâncias do débito tributário. Exato. Acabou aí, mas aí vem o coleguinha do MPF, vem o coleguinha da Justiça Federal e fala, não, mas é porque as instâncias se comunicam, que eu posso aproveitar o que foi feito no administrativo no penal. Só que são coisas muito diferentes. As finalidades são diferentes, né? O arbitramento, como a Claudete pontou muito bem, ele tem uma finalidade dentro da sistemática do Código Tributário e esgota ali. É para aqueles fins de cobrança do crédito tributário e acabou. Eu não posso presumir dolo no penal. De jeito nenhum. E como também não posso usar o arbitramento como prova do dolo. Mas assim, pega o fato que o contribuinte não atendeu à fiscalização. O contribuinte não se dispôs a entregar nada. Isso poderia caracterizar de alguma forma um dolo? Não, aí tem outro crime. Tem o do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8137, que é negar ou deixar de fornecer, né, os documentos. O parágrafo único do artigo 1º fala deixar de atender às exigências da autoridade. É outro crime. É um crime de desobediência tributária. Uma desobediência contra a administração tributária. Não se equipara, não pode se equiparar à fraude. Nesse caso, quando acontece isso, o contribuinte não apresentou nada, ele é rebelde. Eu até comecei a falar esse exemplo. Isso é uma justificativa na área tributária para a autoridade fiscal fazer o arbitramento. Porque o objetivo do trabalho dele é apurar o imposto. E ele precisa encontrar uma base para apurar esse imposto. Como ele não tem essa base, ele arbitra. Ele não pode chegar lá e falar, pelo porte da empresa, pela quantidade de funcionários, isso, aquilo, eu vou arbitrar que ele tem tanto para pagar de imposto. Não. Como nós somos advogados de contribuinte, qualquer coisa que a autoridade fiscal faça, ela tem que fazer com perfeição, senão para nós é motivo de defesa, para descaracterizar o trabalho dele. Eu, quando julgadora, eu falava sempre assim, quando o contribuinte entrega uma obrigação acessória errada, quando ele entrega uma obrigação atrasada, quando ele faz uma omissão, todas as condutas do contribuinte,
ele tem uma penalidade prevista na legislação tributária. Portanto, o trabalho fiscal tem que ser perfeito também. Se tiver uma falha no trabalho fiscal, nós, tributaristas, temos que apontar para descaracterizar o trabalho fiscal. Lógico que não é assim tão simples como eu estou falando, mas é isso mesmo. A gente busca, muitas vezes, a defesa do contribuinte na falha do trabalho fiscal. Agora, se ele não respeitou, então, assim, até o uso dessa técnica de arbitragem, se ele não fizer isso muito bem fundamentado e não fizer isso operacionalmente de forma correta, os parâmetros que ele usou para chegar naquela base de cálculo, é tudo matéria de defesa para nós. Então, efetivamente, se o contribuinte não teve sorte ou não conseguiu ganhar na esfera administrativa, e em razão do auto de infração, o lançamento ter advindo de uma técnica de arbitragem, é muito complicado ele já responder por crime em razão disso. Eu queria, dentro desse contexto, Valdete, você até mencionou do contribuinte rebelde, né? Outra questão que me causa inconformismo dentro dessa figura do arbitramento tributário é o princípio de você não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Isso, para nós, no crime, isso é muito importante. Eu não sou obrigado a apresentar documentos, eu não sou obrigado a sucumbir às exigências do juiz, eu não sou obrigado a falar nada ou deixar de falar algo que me prejudique na esfera penal. Agora, se eu tenho um arbitramento que é baseado numa presunção, algo que existe na cabeça do auditor fiscal, ele calculou em cima não sei do quê. Isso chega no penal, eu estou punindo alguém porque ele se recusou a apresentar documentação. Isso, para mim, também soa como algo próximo do inconcebível. Embora exista a figura da omissão, mas aí eu tenho que provar dolo, eu tenho que provar fraude. Mas o não apresentar documentação é algo que não poderia ser punido. Ele está no direito dele, o fisco que descubra. Agora, na esfera tributária, eu sei que não é assim que funciona. Mas na esfera penal, esse princípio é muito importante, em paralelo com a presunção de inocência. O que torna ainda essa figura do arbitramento, para mim, realmente um ponto fora da curva. Com a devida vênia, mas olha, para mim não quer dizer nada do arbitramento e vira verdade absoluta. Lamentavelmente. Antes do Acácio e do Léo, vou fazer só uma interferência. O Leonardo Henrique falou que há o crime, né, de não entrega de documentos, não atender à fiscalização, né? É preciso lavrar o auto por não entrega de documentos para tipificar esse crime? Ou pelo fato de não entregar o documento, lavrou um outro auto, um outro fato jurídico, mas constou no campo de observações e aumentou a multa, né? Porque geralmente qualifica a multa, que quando você não atende à fiscalização, também pode ser tipificado esse crime. Então está lá a acusação, deixou de pagar por tal motivo. Aí o fiscal vai lá e qualifica a multa porque não atendeu à fiscalização, não entregou os documentos necessários. Poderia ser tipificado, não houve fraude ou sonegação, mas poderia ser tipificado por não entrega de documentos, quando o auto de infração não é a multa por entrega de documentos? A não entrega é outro tipo, é outro crime, né? É um crime autônomo em relação à alegada sonegação. Inclusive, esse parágrafo único, ele já existe para isso, né? Ele foi concebido com essa ideia. Opa, quando eu não posso ter prova quando não posso ter prova da sonegação porque eu não tenho documentos, eu enquadro o contribuinte na omissão. Só que, na prática, né, a gente vê que fica tudo no artigo 1º, né, nos incisos, eu jogo lá no... Ah, não, omitiu informação do parágrafo 1º. Quando, na verdade, tem o parágrafo único. O pessoal não atenta para isso. Tem que dar um prazo para o contribuinte atender uma exigência da autoridade. O que a gente tem visto no criminal é que já joga no parágrafo 1º e pronto. No parágrafo, não, perdão, no artigo 1º. E se esquece, muitas vezes, do parágrafo único. Mas para entrar no parágrafo único, tem que ter uma situação específica referente a isso.
Fala, Cássio. Sim, o próprio parágrafo fala, tem que ter 10 dias de prazo para atender a exigência. Deixa eu só fazer uma complementação ao que foi dito Aí, pelo se eu não Léo. atender no prazo, Só fazer uma complementação ao que foi dito pelo Léo. O parágrafo único faz menção a essa negativa, a um prazo estabelecido para que esses documentos sejam entregues, e o inciso 5 do parágrafo 1º tipifica essa conduta, onde há sim, negativa, porque tem uma remissão, exato. O parágrafo único ele ou remete ao deixar de inciso 5º. ou deixar de fornecer esse documento, com uma agravante ainda maior. A súmula vinculante 24 do Supremo faz menção aos 4 primeiros incisos do artigo 1º. Então, a súmula entende tratar-se de crimes materiais os 4 primeiros incisos. O quinto inciso é formal. não está englobado pela súmula, portanto, é um crime formal, independentemente da finalização desse auto de infração ou do julgamento na esfera administrativa. Exatamente, esse é o problema. Só que, na prática, o que a gente vê, né, Cássio, que o pessoal acaba embutindo essa conduta do inciso 5º, acaba embutindo no bolo da fraude. Sim. Não entregou, é fraude. É forma de fraude, ao invés de tipo autônomo. Exatamente. André, eu só acho que se não tiver essa infração no auto de infração, não tem como essa acusação ir parar no crime. Porque a autoridade fiscal não é como qualquer um de nós. Podemos pedir uma certa documentação para algum órgão, por exemplo, e está previsto na lei que ele é obrigado a nos fornecer. Se ele não nos fornecer, nós vamos buscar no direito uma penalidade por ele não estar nos fornecendo aquela documentação. Agora, no caso do tributário, se o auditor fiscal não fez uma notificação, o contribuinte nem soube que ele tinha que apresentar aquela documentação, como é que ele vai incorrer num crime depois, se isso daí jamais vai virar um crédito tributário a ser inscrito na dívida ativa? Então, eu acho assim, pela nossa conversa que nós estamos tendo aqui, aquilo tudo que está escrito no auto de infração, ele é muito importante. Na área tributária, nós temos que defender cada vírgula, cada ponto do que está escrito ali no auto de infração, porque isso daí vai ter consequência lá na frente. Se o contribuinte, além daquelas autuações, teve uma representação por crime de desobediência à ordem tributária, ficar guardando a tramitação desse processo a ponto de perder na área administrativa e ser inscrito na dívida ativa e já ter uma representação ali, uma formalização de representação, esperando só o momento certo, imediatamente tudo aquilo que está no auto vai lá para a área administrativa do direito penal, vai lá para o inquérito. Isso daí está me parecendo extremamente grave, isso, né? Posso só fazer um comentário, doutora Valdete? No criminal, nem o procurador, nem o juiz olham o auto de infração, eles olham a representação. Opa, representou para fins penais, tem crime. Eles copiam, o promotor copia. Muitas vezes, o Euro lembrou bem, copia o texto, muitas vezes, da representação. Opa, a representação de folha... Não, aqui no estado de São Paulo, quando o auditor faz a representação... Eu já li isso numa sentença. Olha, a representação de folhas prova a ocorrência do crime. Como a representação prova algo? Pois é isso mesmo. Exato. Então, aqui no estado de São Paulo, a autoridade fiscal, ela fazia a representação escrevendo no final do auto de infração, a representação... E, na verdade, ela respondia uns 10 quesitos que as próprias autoridades tributárias determinou, é um questionamento, e aí ia para a autoridade superior a ele, e a autoridade, com base nas respostas,
aos quesitos respondidos pela autoridade fiscal, o auditor, e essa representação ela seguiria para frente ou não. Mas, em razão de a representação só vai produzir efeito se for inscrito na dívida ativa, aquele questionamento, aquela autoridade, ela fica guardando. Ela não faz nada. Assim como a procuradoria. Lavrou o auto de infração, a procuradoria fica esperando, ela nem sabe que o auto foi lavrado, que demorou anos no processo administrativo. A própria administração faz a inscrição na dívida ativa, a diretoria de cobrança, e manda para a procuradoria. Quando chega na procuradoria, é como se ela tivesse um título. Olha, eu vou executar esse título, porque ele está inscrito. Então, o trabalho dela é dali para frente. E aí eu estou vendo o seguinte, a representação, ela começa lá atrás, quando o auditor fiscal acha que tem indício de crime, além da infração tributária, ele responde aqueles quesitos, aquilo vai para a autoridade acima dele, e não quer dizer necessariamente que aquilo lá vai virar uma representação. Se não houver a representação, nunca vai chegar lá no crime. Na Receita Federal, é muito interessante, a minha experiência no CARF era isso. A gente pegava um processo para julgar e tinha uma pasta apartado, isso quando o processo era físico, depois eletrônico a mesma coisa. Tinha ali o processo de representação fiscal. Ele já era formado uma pasta separada. Aquilo vinha junto com o processo. Às vezes pegava o processo 100 volumes e tinha lá umzinho, 2 lá de representação fiscal. Aquilo ficava ali congelado. Nós que julgávamos o processo administrativo tributário nem olhava aquele volume ali apartado. Ele ficava ali, porque ele só ia ter segmento depois que ele saía ali do processo administrativo. Mas agora eu estou vendo que é preciso fazer alguma revolução no sentido de que tem que se esgotar o direito que o contribuinte tem de discutir a questão no processo judicial. Porque se no processo judicial for derrubado a infração fiscal, ele não deve nada, ficar decidido lá que ele não deve o tributo, como que ele pode ser condenado por crime? No processo penal, Valdete, até para talvez extirpar um pouco essa dúvida, existem 2 artigos lá, o 91, 92, 92, 93, agora eu não me lembro certo, mas que quando há um processo de outra esfera, de outra seara do direito, de cujo resultado depende do reconhecimento do crime, o juiz criminal pode suspender o andamento do processo justamente para deixar apurar aquele outro que tramita na esfera judicial, né, para terminar lá para ver se realmente o crime existe ou não. É uma possibilidade, né, existe isso no Código de Processo Penal. A figura da prejudicial, né? Só que na prática... Exatamente. Na prática o juiz vai falar, né, mas a esfera penal é independente da tributária, como eu já cansei de ler. Eu sou juiz criminal, eu tenho como apurar a sonegação. Aí cai naquele problema do começo da nossa reunião, lá na frente, na anulatória, eu desconstituo o crédito, pronto. E eu já tenho uma ação penal correndo. Aí eu levo na ação penal, como já aconteceu comigo em Santos. Aí o juiz fala, não, mas isso não quer dizer nada. Isso é para fins fiscais. Aqui no criminal eu tenho autonomia para apurar se teve sonegação ou não. Pois é, tem isso mesmo. Agora, não há uma incoerência quando o contribuinte, pressionado na área criminal, ele vai e paga o tributo? Não acaba tudo? A finalidade toda é essa, né? Então, aí a autoridade judicial criminal fica fazendo, às vezes, da autoridade tributária em arrecadar. Esse é o grande ponto, né? Eu acho que é exatamente esse o grande ponto, né? Se utilizar da justiça penal para cobrança. Foi criado em torno do crime tributário, tanto na Justiça Federal quanto no STF, no STJ também, a gente tem que lembrar que o STJ também tem sua parcela de culpa nisso aí. O ativismo é todo nesse sentido, é para
Cobrar. É para colocar a faca no pescoço e isso aqui mesmo. Caráter intimidatório, né, Leonardo? Eu Intimidatório, acho não que é? os juízes na área criminal estão muito conscientes e informados de que quem paga o salário deles é o tributo pago pelo contribuinte. Sim. Não, a mentalidade é essa. A gente brincava, né, antigamente, que o juiz fazendário era o juiz do tributário, era o que cobrava. Não é, o fazendário é o criminal. O órgão de exação virou o Poder Judiciário Criminal agora. O juiz que tem mentalidade fazendária hoje é o criminal. É isso mesmo. E pior, com um mix de moralismo, né? Ah, não, porque é sonegador. Ah, é porque tá sonegando dinheiro das crianças. Isso. Hospitais, não sei o quê. É isso, Acácio, a banalização do direito penal, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. É o que nós falávamos lá no começo. O direito penal está travestido nesse momento de mecanismo de cobrança tributária e um mecanismo de aplicação de regras morais e não mais da legislação. A gente superou, em tese, o que é algo extremamente gravoso, a legalidade estrita para aplicarmos o direito de acordo com as regras morais. Retrocedemos alguns séculos aí, algumas décadas pelo menos. Deixa eu aproveitar para perguntar aí aos nossos participantes se alguém tem pergunta a fazer. Fizemos isso pelo chat agora há pouco. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer aos expositores, se manifeste, por favor. O pessoal não está muito interessado no debate nem na participação, pelo visto, né? Está todo mundo cansado, sexta-feira, 8 horas da noite. Será que é isso? O pessoal veio só para ver a gente, André. Se quiser colocar um pouquinho de fogo aí, pode falar do voto, da extinção do voto de qualidade. Aí você começa a pôr fogo de novo. É verdade. Eu não estou conseguindo ver diferença entre sábado, domingo, sexta-feira. É sempre o mesmo ambiente, eu não estou conseguindo ver diferença. Vocês estão? É o dia da marmota, né, Valdete? Só aproveitar. O feitiço do tempo. Feitiço do tempo, é o dia da marmota, todo dia. Agradecer a presença aqui que eu tenho dos amigos do IBET, né? Tem o professor Fernando Favacho, o professor Daniel Moretti, estão aqui nos prestigiando, do IBET. E os alunos do IBET São José dos Campos e os alunos do IBET do ABC também estão presentes aí na live. Obrigado aí pela presença. Participem também. Eu vou aproveitar o jabá aqui, eu quero agradecer a presença de um amigo, professor Miguel Pereira Neto, meu colega do Instituto dos Advogados, está aqui na plateia. Eu que fiquei tantas vezes na plateia dele, fico honrado hoje em tê-lo na nossa plateia. Eu vou me permitir aqui, André, fazer também um agradecimento especial ao nosso presidente, Paulo Camargo, que está aí também nos assistindo na data de hoje. Obrigado pela moral aí, presidente. Bacana. Bom, eu tenho vários aqui que eu estou vendo o nome. Tem aqui Janaína, não sei se é a doutora Janaína, lá da FEComércio. Pelo nome, né? Não tem o nome inteiro. Tem o doutor Humberto Gouveia, que é meu colega lá no CODECOM, lá na Comissão de Assuntos Tributários da FEComércio, meu parceiro. Nossa, tem um monte de gente aqui, mas está todo mundo quietinho. Está todo mundo só querendo ver a gente, não está querendo ser visto. Olha o nosso amigo aqui, André, o Agamenon. O grande Agamenon. Fala alguma coisa, doutor. Fala alguma coisa. O Agamenon é responsável, porque ele lavrou muito auto de infração contra o contribuinte e ele faz ainda para prejudicar na esfera penal. Brincadeira, Agamenon. O Agamenon foi um ótimo auditor fiscal de rendas. Ele podia falar alguma coisa, se não é bem isso, se eu estou falando bobagem ou não. Só que tem que dar som, tem que abrir o seu som. O Thiago, pro Agamenon. Acabei de... Abre. Temos aqui o professor Augusto também é da comissão, já fez a live dele, né? Que foi a live de sucesso aqui da OAB Pinheiros, né? Tá aqui. Professora Gisele Lenz também nos prestigiando, obrigado.
Estou conseguindo desbloquear o áudio do Agamenon. Se ele puder clicar no botão dele, ele também faz isso. Eu acho que vocês fizeram isso simultaneamente. Está liberado. Oi. Oi, Gente. Agamenon, estamos ouvindo. Pois é, eu quero cumprimentá-los de forma efusiva pelo evento, pessoas competentes, objetivas e, ao mesmo tempo, preocupados em trazer para a discussão uma evolução dessa faixa que nós estamos vivenciando. O direito tributário passou a ser realmente o direito penal. E, sem dúvida, o que eu vejo está travestido de uma forma de sanção política. Porque o que objetiva não é a aplicação da penalidade, mas sim o recebimento de valores, mesmo que isso implique na abdicação do contribuinte em se defender. Ele paga para não sofrer a constrição penal. No demais, eu quero parabenizar a todos vocês e sentir muito honrado por participar e vê-los aí efusivamente claros e producentes. O André, e é o doutor também aí da área penal, parabéns. A 93ª OAB está de parabéns. A honra é nossa, doutor Agamenon. Muito obrigado pela presença aí, pelo prestígio. Pois é, eu talvez acho que do pessoal todo seja o mais antigo, né? Não sei. O mais experiente. Mais experiente. Já de praça, né? E a doutora Valdete sempre dando mostra aí do seu conhecimento, do equilíbrio, bem apetrechada aí nos seus apartes e na sua conduta também. É isso daí. Muito obrigado, parabéns. Maravilha. Eu que agradeço. Eu que agradeço a parte que me toca. Estou com saudades da gente se encontrar lá na reunião física, mas dias melhores virão. André e Valdete, queria só deixar uma última pergunta para o pessoal da área tributária. Na verdade, uma pergunta da professora Gisele, que chegou aqui no privado. O excesso de tributos pode ser justificativa de sonegação fiscal em tempos de Covid-19? Uma pergunta. Eu, particularmente, entendo que sonegação não, porque a sonegação exige fraude, né? A gente está de acordo que a fraude denota o dolo do contribuinte pelas condutas que a Lei 8137 indica como fraudulentas. Mas acho que a questão do inadimplemento, né, em tempos de pandemia, é algo que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso aí. Que é um problema que está prestes a explodir e vai explodir com força. Não se pode confundir impossibilidade de pagamento com fraude. São coisas totalmente distintas. Exatamente, Por isso que eu jogo para o pessoal do tributário, que é para a gente pontuar. Eu posso falar? Posso responder, André? Posso responder? Porque essa pergunta vem de encontro a uma coisa que eu estava pensando esses dias, né? No direito tributário, nós temos um princípio muito pouco apurado no Brasil, que é o da capacidade contributiva. A capacidade contributiva, na verdade, ninguém sabe medir qual é a capacidade contributiva de cada contribuinte, ou de cada indivíduo brasileiro. Nós sabemos que a maior parte da população brasileira é uma população sem renda, né? E com grandes dificuldades, nós estamos vendo aí a distribuição de R$600, etc, etc. Eu acho que a capacidade contributiva ela está intimamente ligada à capacidade econômica. Nós estamos vivendo uma situação de total falta de capacidade econômica. Neste momento,
eu acho que mais do que nunca nós temos que discutir essa capacidade contributiva. A carga tributária, como eu já falei, acho que no início da nossa conversa hoje aqui, a carga tributária brasileira não é a maior do mundo, tem muitas maiores do que a nossa, mas ela é elevada pela nossa capacidade contributiva, a nossa capacidade econômica. Nós somos um país pobre, não há nenhuma dúvida nisso e está sendo demonstrado. Então, essa carga tributária ela é elevada, é um peso muito grande. Então, isso tudo que eu estou falando não justifica sonegar, porque sonegar, só é possível sonegar aquele que conseguiu, neste momento, ter capacidade econômica, ele produziu o fato gerador e ele simplesmente resolve não pagar. Ou não pagar porque ele não tem caixa, ou pagar porque ele acha que ele não tem que pagar, porque ele está pensando que daqui 3 meses ele vai estar pior do que ele está hoje, então ele tem que segurar esse valor para a sobrevivência. Então, eu acho que não justifica a sonegação, mas eu acho que é uma oportunidade, ou melhor, eu acho que é uma necessidade da gente discutir o tamanho e o peso do Estado brasileiro sobre os indivíduos brasileiros, que somos, na maioria, na totalidade, direto ou indiretamente, somos todos contribuintes. Somos todos contribuintes e o juiz penal não esquece disso. Quando ele não quer nem saber e tal, ele está preocupado em arrecadar, ele sabe que é preciso que os contribuintes brasileiros paguem o tributo para pagar o salário dele. Só que eu acho que nós estamos vivendo num momento onde eu estou vendo que a economia, para ser retomada, ela está sendo muito difícil. Quem vê qualquer matéria aí, loja que não vai mais abrir, restaurante que não vai mais voltar a funcionar, e etc, etc. Nós vamos ter aí uma dificuldade e um tempo muito grande para se recuperar. E isso vai impactar, sim, na capacidade econômica, na capacidade contributiva. Não vamos ter tributo recolhido suficiente para pagar esse tamanho de Estado que nós temos. Então, se agora estão dando alguma solução para a área de saúde, que já deviam ter dado e não deu, me preocupa muito se todos esses hospitais de campanha vão continuar existindo, ou se vai ser mais um exemplo do tipo os estádios de futebol na época da Copa do Mundo. Gastaram uma fortuna e agora estão tudo aí abandonado, trazendo prejuízo. Será que isso vai acontecer com os hospitais que criaram aí de emergência? Tudo isso que nós estamos vendo me preocupa muito e atinge diretamente a questão econômica e capacidade contributiva. Se o Brasil não se adaptar a essa capacidade contributiva dos contribuintes brasileiros, que somos todos, direto ou indiretamente, eu não sei como é que isso daqui vai ficar, mas eu acho que essa discussão do tamanho do Estado, uma reforma administrativa, enfim, alguma coisa vai ter que ser discutida sim, porque senão eu vou ficar defendendo o contribuinte aonde não existe esse contribuinte. Eu vou ficar defendendo só que ele não teve capacidade para pagar, ele não teve capacidade de pagar, mas até para ouvir a minha defesa desse contribuinte, é preciso que tenha a arrecadação tributária. Então, não justifica sonegar, não. Eu acho que a gente não está naquela situação, o cidadão não tem comida para levar para casa e os seus filhos estão morrendo de fome, então justifica ele sair roubando. Eu acho que em matéria tributária é mais ou menos um exemplo está equivalente. Então, assim, não vou sonegar porque eu não tenho dinheiro para pagar o salário, porque eu não tenho dinheiro para pagar os insumos para eu continuar sobrevivendo à minha atividade. Não, não é o caso. É aquela recomendação que eu tenho dado. Você acumule, colecione provas que naquele momento de pagar o tributo você não tinha condições. E aquele momento ele pode se estender para um momento posterior, porque o momento posterior faz com que o contribuinte continue existindo. Porque se ele existir, ele ainda tem alguma chance, ele ainda tem alguma esperança de recuperação econômica e, portanto, a recuperação da capacidade contributiva.
Então, acho que vai ter uma mudança muito grande. Acredito, sim, que tudo que era não vai ser mais igual. E acho que na área de julgamento, nos argumentos de defesa, tanto na área penal como na área tributária, não vou falar nas outras áreas, eu acho que vai ter que ter uma mudança. Nós vamos vivenciar uma nova forma de operar o direito. Novos conceitos, nova cultura vai ter que existir a partir dessa situação que nós estamos vivendo. Isso que eu acho para responder, que não é o caso de sonegar, mas é o caso, sim, de se justificar por que você não pagou o tributo. Porque se você não pagou o tributo, é porque você gerou. Por que você não pagou? Não é necessariamente através da sonegação. Porque através da sonegação você vai esconder o fato gerador. Não é o caso de esconder o fato gerador. É o caso, sim, de justificar por que você não tinha capacidade econômica naquele momento de fazer aquele recolhimento. Nós sabemos que os prazos de pagamento dos clientes, dos contribuintes, foram todos prorrogados, não é só tributo. Né? O contribuinte hoje compra matéria-prima, compra combustível, para operar em todas as atividades, e ele está pedindo uma prorrogação, achando que ele vai ter capacidade econômica para pagar na frente. Então, nós temos que estudar bem esses argumentos para enfrentar essa situação que nós vamos ter daqui para frente, de incapacidade econômica e incapacidade contributiva. Eu acho que, diante dessa efusiva manifestação muito bem fundamentada da Valdete, eu acho que a gente já pode aqui partir para os derradeiros finais, André. Eu sei que você pensa aí já colocando as considerações finais aí dos nossos demais expositores, doutor Acácio, doutor Euro e doutor Leonardo. E deixar registrado aqui também a pergunta da professora Gisele, que ela nos diz que o evento é de grande relevância, agradece por participar e deixa aqui a pergunta de será que é possível uma reforma tributária considerando essa epidemia? Eu particularmente acho que é possível muita coisa após essa epidemia, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver realmente quais serão as consequências. Até acho que adiantando, salvo engano, não sei se a notícia é muito quente ou não, André, mas há inclusive um projeto de lei já falando em refis pós-Covid, enfim, tem uma questão aí já acho que estão preparando o terreno para algumas situações. Então, eu queria passar a palavra aí só para os nossos expositores fazerem as suas considerações finais e depois volta para o André para encerrar. Querem que eu comece? Por favor, em primeiro lugar, já foram citados vários dos presentes, então eu não vou reiterar o nome de vários amigos mencionados, e só gostaria de agradecer pelo evento, pelo convite, pelo diálogo bastante proveitoso a todos nós, e o faço na presença na pessoa, aliás, do nosso presidente da Comissão de Direito Penal e do nosso presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Pinheiros. Muito obrigado e contem comigo em outras oportunidades. Bom, eu também aqui na esteira do Acácio também queria agradecer a presença de todos, né? Aqueles que alguns até já saíram, mas deixo aqui meu abraço a todos, os que estão presentes também, né? E agradeço pela oportunidade e pelo convite aqui do André, também a oportunidade também dada pelo Tiago. Muito obrigado aqui, é uma honra poder fazer parte aqui dessa live, e fico aqui à disposição para eventuais novos assuntos, novos debates, né? Para mim sempre é muito bom poder participar, poder debater em alto nível como foi hoje. E, gente, muito obrigado. Aqui estou à disposição para próximas. Obrigado mesmo. Leonardo? Bom, eu queria agradecer o convite do meu grande amigo que conduz a presidência da Comissão de Tributário com brilhantismo ímpar.
a presença de outro grande amigo, que é o professor Acácio Miranda. E saio daqui mais feliz por fazer novos amigos, né? Doutora Valdete, professor Euro, e a presença de vários amigos na plateia, nessa plateia virtual aqui. E eu já deixo a provocação. Eu acho que a doutora Valdete deu a deixa de um evento futuro muito relevante. A gente pode fazer um evento só para falar de capacidade contributiva. Porque, inclusive, é um ponto que a gente pode explorar melhor no penal também. Sim. E que hoje a gente não explora, pelo menos nos julgados, a gente não vê, né, nos acordos, nas sentenças, nenhuma referência à capacidade contributiva. O juiz, ele simplesmente vai na presunção de fraude e pronto. E a gente sabe que no direito tributário a capacidade contributiva, como a doutora Valdete lembrou muito bem, é um pilar. E acho que é isso. Agradeço a todos, principalmente aos ex-alunos que estão assistindo, amigos, familiares. Maravilha. Bom, acho que é isso, né, Tiago? Agradecer a todo mundo a participação. E não esquecer que dia 3, nessa nossa parceria, né, Tiago, da Comissão de Direito Penal com Direito Tributário, né, a gente tem um novo evento no dia 3, né, que vai ser sobre a criminalização da dívida tributária, né, aquele julgamento do STF, onde teremos a presença do Pedro Iocói, que fez a sustentação oral no caso, né, e da professora Fabiana Tomé também. Aguardamos a presença de todos. Muito obrigado a presença, a participação aos expositores, doutora Valdete, doutora Cássio, doutor Euro, doutor Leonardo, doutor Tiago, por ter organizado tudo. Bom final de semana a todos e se cuidem. Obrigado, abraço. Um abraço para todos. Muito obrigado. Foi uma honra. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Agradeço também a oportunidade. Obrigado, André, pela convite. Foi um prazer imenso. Os colegas aí da disposição. Vocês já viram que eu gosto de falar, então eu estou sempre à disposição para participar. E só um último detalhezinho da pergunta da professora Gisele sobre a reforma tributária. Doutora, eu quero te dizer o seguinte, nós temos duas propostas de reforma tributária no Congresso, a PEC 95 e a 110. 45 e 110. As duas reúnem, uma reúne 5 tributos e a outra 9, e todas criando um tributo sobre o consumo. Nós não temos, nesse momento, nem consumo e nem renda. Portanto, é incompatível tratar de reforma tributária neste momento. Aqueles que estavam a favor, porque achavam que iam ter um aumento da carga de arrecadação, neste momento estão todos se omitindo a respeito desse assunto, porque como que nós vamos juntar tributos de 3 esferas num só, com um comitê? Imagina se esse tributo já existisse hoje. Já está sendo a maior dificuldade conseguir que a União compense a queda de arrecadação dos estados e municípios. Imagina se os estados e municípios ficassem à mercê de receber uma arrecadação do comitê gestor. Então, no meu modo de ver, está caindo a máscara das duas propostas. Eu sempre fui crítica às duas propostas, porque eu represento o setor de serviço, inclusive o nosso, e achava as duas propostas extremamente prejudicial. Então, neste momento, eu não acho nem cabimento de lembrar em reforma tributária. Nós temos que saber como que nós vamos fazer para recuperar a economia, gerar essa tributação que nós conhecemos e pagar esses valores que estão timidamente nascendo e os contribuintes não têm capacidade para fazer o recolhimento.
Essa é a minha opinião sobre a reforma tributária. No mais, boa noite, obrigado pela atenção, foi um prazer enorme. Acho que nós temos que fazer reuniões em conjunto com a área penal mais vezes, viu, André? Achei excelente, aprendi muito, fiquei bastante preocupada. Enfim, a reunião foi sensacional, gostei muito. Muito obrigada de ter sido convidada e de eu ter podido participar. Nós é que agradecemos em nome da OAB Pinheiros. Boa noite a todos. Obrigada, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até logo.